Espírito seja luz, não só na minha vida, mas na vida de todos nós, naquilo que o Senhor nos direciona e fala, Pai, com carinho, com amor, eu tenho certeza, ao nosso coração, que vai trazer para nós algo novo. Com certeza eu tenho essa confiança, eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus, seja conosco, é o que eu te peço, Pai. Amém. E amém. Meu irmão, como eu tinha até conversado com a Vivi, eu tentei fazer um texto aqui de um modo que eu consiga ler. Eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar assim, a leitura e tal, mas eu vou estar lendo um texto aqui, falando um pouco sobre o assunto que foi proposto também, que é, né, a egolatria, a idolatria do eu. O texto que eu vou ler, ele começa assim, da seguinte maneira: o que importa é você se sentir bem. A egolatria. Creio que os irmãos estão ouvindo. Amém? Amém. Não sei se a imagem está boa, irmão, mas se atrapalhar um pouco a imagem aqui é porque estou meio desconfortável, porque eu tive que vir para cá da minha mãe, mas tá na benção. Aí diz assim, olha, egolatria, o amor exagerado pelo próprio eu, o culto de si mesmo. Quando como refletimos sobre essa frase, o que importa é o que me faz bem. Essa frase pode ser usada como uma defesa contra alguém que quer se livrar de um padrão imposto, e tido como certo. E em alguns pontos isso é válido, pois não somos obrigados a sermos parecidos ou termos as mesmas atitudes que os demais. Aí, como a nossa proposta é essa, eu queria só discorrer um pouco sobre essa questão da egolatria, e é bastante interessante que esse conceito e esse termo para nós, às vezes ele é um pouco difuso, porque a gente pensa sempre nessa questão, né, de alguém que quer aparecer, alguém que quer estar sempre em destaque, mas quando eu falo dessa questão, quando eu penso nessa questão da adoração do eu, ele é um pouco mais profundo, porque às vezes é alguém que não quer aparecer, alguém que tem talvez assim, um senso de humildade, ou alguém que sempre quer estar no seu canto, mas por mais que ele tome uma atitude diferente das outras pessoas, ele só toma essa atitude por quê? Porque ele não quer ser igual. Ele quer sempre ser a par do que as pessoas tomam como certo, a sociedade toma como certo. Então, ele se adora, e por se adorar, ele não se preocupa se ele está sendo destaque, se ele está sendo desprezado. O que importa é ele estar bem. Ele não quer, vamos dizer assim, às vezes, confronto, ele não quer discussão, e ao mesmo tempo também ele não quer, às vezes, um sossego total, uma calmaria total à sua volta, mas a única coisa que ele quer é se sentir bem consigo mesmo. O que ele tiver que fazer, ele faz, porque ele só está olhando para si, para dentro de si. Então, tudo em sua volta tem que ser por ele, para ele, né? E, independente do que as pessoas falam, é ele que tem que estar ali no controle, né? Das suas emoções, das suas vontades, das suas evoluções, tudo é para ele. Então, diz assim, olha, mas o erro dessa expressão se mostra quando eu faço dela um estilo de vida. Tudo que eu faço gira em torno do meu eu, do meu ego, os lugares que eu vou, as pessoas que eu me relaciono, o modo como me visto, só faço o que eu gosto e o que me faz bem. Então, daí surge o termo egolatria. Quando isso se torna algo cultual, eu me coloco sempre
em primeiro lugar. E o resto é somente para minha satisfação pessoal e particular. Na Bíblia entendemos que temos um conhecimento raso de nós mesmos e que somente Deus conhece-nos de verdade. Quando nos colocamos no lugar de Deus e criamos para nós um ídolo, mesmo que este ídolo seja surpreendente aos olhos de todos, ele não passa de um engano, pois nós somos falhos, somos falhos, falhamos e demonstramos virtudes pessoais a outros, demonstramos virtudes pessoais a outros que também são falhos. Como Paulo vai explicar também lá em Romanos, no capítulo 1, quando ele fala da depravação da humanidade, eu escolhi somente 2 versículos aqui. Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: dizem-se sábios, mas tornam-se loucos, pois deixaram a glória do Deus imortal e fizeram para si deuses à sua semelhança e dos seres criados. E é bastante interessante a gente pensar nisso, irmãos, por causa do seguinte: imagine você assim, às vezes você cria o que a gente chama de uma autoimagem perfeita, né? Principalmente para você. E às vezes você cria essa autoimagem, você sustenta essa autoimagem, porque é ela que vai fazer com que o seu ego, o seu eu interior, se sinta bem. E é bastante interessante, eu estava lendo Eclesiastes, né, quando Salomão diz assim que ele aplicou o seu coração em conhecer todos os mistérios. Ele faz casa, faz vinhas, ele junta tesouros, ele junta músicos, ele adquire riquezas, ele constrói palácios, ele vai ter todas as mulheres, um harém ali infindável, mas ele vai dizer no final o seguinte, que tudo isso é vaidade, tudo isso é vazio, né? Então, isso é o nosso ego. Ele é algo que, por si só, ele é vazio. E a gente tenta preencher esse ego com as coisas que a gente acha melhor e aquilo que talvez realmente nos faz bem. Não é que alguém que usa essa questão assim do ego para, vamos dizer assim, se exaltar ou, como eu disse, né, se colocar sempre de maneira humilde, ele está fazendo algo errado. Para ele aquilo é certo. E realmente aquilo faz com que ele se sinta bem. Mas isso se torna uma idolatria quando que ele não se importa mais, ele não se preocupa mais com o que as pessoas vão dizer ou como as pessoas à sua volta estão. Ele quer fazer o seu eu parecer, vamos dizer assim, alguém importante ou algo importante para si só, não para os outros. E é bem interessante que quando Paulo escreve esse texto, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, olha, fazendo-se sábios, tornando-se loucos, porque eles deixam de adorar a Deus que é imortal e começam a adorar a criatura que é mortal. E é muito interessante, né? Eu não sei a opinião dos irmãos, mas para mim, quando eu paro para ver, principalmente hoje em dia no nosso meio, né? Não só os filósofos, os sábios do nosso tempo, mas também os pastores e esses homens que têm aparecido nos nossos dias, né? Que a gente chama de coach, eles exaltam o nosso eu, eles exaltam o homem. Eles tentam trazer para o ser humano a importância do ser humano, o quanto as pessoas às vezes invejam a nossa vida, quantas pessoas não querem ver o nosso bem, quantas pessoas talvez até, como muitos dizem, querem nos ver bem, mas não melhor do que elas. Aí, o que acontece com isso quando nós aceitamos isso como verdade? Nós começamos a aceitar isso como verdade e então a gente se coloca numa posição de exaltação. E de que maneira a gente se coloca, por mais, como eu disse, por mais que a gente tenha essa humildade, a gente se coloca numa posição de exaltação
e alguém olha para a nossa vida e vê que realmente aquilo está dando certo na nossa vida. Nós estamos fazendo, nós estamos, vamos dizer assim, trabalhando em cima de algo que é falho, entende? Nós estamos trabalhando em cima de algo que não vai gerar um fruto verdadeiro. Mas a gente faz com tanta sabedoria, com tanta maestria, e isso é o nosso engano. É que a gente está trabalhando com esse material falível. Nós estamos servindo, adorando esse material falível. Nós estamos entrando nas igrejas e falando isso, que as pessoas têm essa inveja de nós, as pessoas nos perseguem porque Deus viu algo em nós e é por isso que eles nos perseguem. E eu, eu daria um exemplo assim muito interessante, que essas pessoas nos colocam como se nós fôssemos estrelas, né? E todo mundo que está nos perseguindo, está tentando fazer o mal para a nossa vida, eles estão ali, vamos dizer assim, olhando para nós e atirando pedra em nós. Todo tempo atirando pedra em nós. Realmente, a gente fica triste quando a gente está sendo perseguido, quando alguém está falando mal de nós. Mas o interessante é que eles dizem o seguinte: quando você entender que você é uma estrela, que essas pessoas não podem te alcançar, essas pessoas não podem chegar até você, você vai parar de sentir essa dor. Você vai parar de sentir essa preocupação. Por quê? Porque você está muito mais alto do que elas. E é por isso que elas estão tentando te atingir, mas mesmo que elas tentem, elas não vão conseguir. Por quê? Exaltado. Você é alguém que está muito além dela. Então, isso para mim é algo perigoso. Por quê? Porque eu estou inserindo isso não só na minha vida, mas na vida de outros, que essa pessoa é uma pessoa tão grande, tão elevada, que é por isso que ela está sendo perseguida. Mas o interessante, como eu disse, que nós temos esse conhecimento raso de nós. E esse conhecimento raso de nós é que nos faz nos sentir melhor que o outro. Mas, na verdade, nós não somos melhores do que os outros. Nós não somos diferentes dos outros. A única coisa diferente que existe na nossa vida é que uma graça nos alcançou. Alguém nos chamou para uma vida nova. E antes, no passado, nós éramos também esses que jogavam pedras em outros. Nós éramos também alguém que julgava a vida dos outros. Não no sentido de, talvez, falar mal, perseguir, vamos dizer assim, ter sempre uma notícia alheia na nossa boca, mas às vezes, com o nosso olhar, com o nosso jeito, com a nossa maneira de ser, nós julgávamos os outros, ou até pior, nós queríamos que os outros fossem iguais a nós. Né? Ou a gente queria sempre se igualar aos outros, ou se encaixar em algum. Mas quando essa graça nos alcança, ele nos mostra que nós somos esses seres, entendeu? Caídos, falidos, mas que alguém maior nos chamou. E eu queria até falar um pouco sobre essa questão, que, né, eu até estava conversando isso com um amigo meu hoje lá no serviço, essa questão da egolatria. Eu tenho que entender que o meu ego, o meu eu, ele sempre quer sobressair, porque ele foi atingido pelo pecado, ele foi contaminado pelo pecado, ele quer sobressair, ele quer aparecer. Então eu tenho que, de alguma forma, de alguma maneira, não escondê-lo, não fazer com que ele se encolha. Eu tenho que sim deixar esse ego aparecer. Mas de que maneira eu posso fazer com que esse ego apareça e não seja uma idolatria do meu eu, não seja uma exaltação do meu eu, não seja, vamos dizer assim, a minha personalidade, a minha pessoa, o que eu acho, o que eu penso que está aparecendo. Mas realmente é um ego agora, mas um ego transformado, um ego mudado. Somente quando Deus me alcança, quando Ele me toma por inteiro, e Ele começa a fazer morada dentro de mim, e Ele começa a me encher dele mesmo, aí o meu ego pode aparecer com clareza. Por quê? Porque agora o eu que está aparecendo, aquele eu que está sendo demonstrado, não é um eu pessoal, não é um eu segundo a minha vontade, segundo o meu querer, mas é segundo a vontade dele. Mas isso é muito difícil a gente pensar hoje como cristão, porque, vamos dizer assim, é uma linha muito tênue, é um espaço muito, vamos dizer assim, frágil, né, para nós pensarmos assim. E para mim tentar demonstrar aos irmãos como eu raciocino isso, eu vou falar um pouco sobre uma questão que pode parecer estranha para nós, mas
é algo que acontece muito no nosso meio, né? Questão da egolatria do crente. O crente também ele tem às vezes essa egolatria. De qual maneira que isso é visto, é demonstrado? Eu pus assim da seguinte maneira: pode parecer estranho esta frase, né? Como eu disse, a egolatria do crente, ou incompatível, pois um crente em Cristo é tido como alguém que serve a Deus, é uma boa pessoa, correto, mas ainda assim podemos ser crentes ególatras, pois o meu cristianismo é somente para me resguardar ou não me deixar ser como o mundo ou aqueles que não creem. Ao se deparar com a notícia e, e práticas de hoje, você tem sempre a mesma resposta. Eu acho o homossexualismo errado e não aceito isso, porque sou crente. Estão incentivando as pessoas a não se casarem, e isso eu acho errado, porque o casamento é instituído por Deus. E como crente, eu digo, eu, eu digo não, ou não aceito isso. Está entendendo? Eu sempre uso essa questão de ser cristão para debater aquilo que o mundo fala. Mas quando eu digo assim, como cristão eu não posso aceitar isso, como cristão eu não posso aceitar aquilo. Eu estou fazendo do cristianismo somente uma barreira para a minha vida. Então, o que vai entrar nessa barreira vai ser aquilo que vai alimentar o meu eu como cristão, o meu ego como cristão. Somente entra no meu núcleo pessoal, particular, aquilo que para mim talvez, vamos usar uma linguagem assim, tenha uma aparência de santidade, e se enquadre aquilo que eu acho certo como cristão. Mas é bem interessante que a própria Bíblia, se não me engano, segundo Tessalonicenses, Paulo vai dizer algo assim que se alguém na igreja que não tem uma vida prática, uma vida cristã, eu não devo nem comer com aquela pessoa. Mas, pelo contrário, ele diz assim que se eu for convidado para ir comer na casa de um incrédulo, talvez alguém que até oferece a ídolo, eu vou comer na casa dessa pessoa, eu vou estar junto com essa pessoa. Então você consegue entender que o meu cristianismo ele não pode ser uma barreira para mim, talvez, afastar das pessoas e para mim só deixar entrar aquilo que eu acho certo, porque o cristianismo por si só ele já julga quem é dele, quem tem essa aparência de cristão. E é bastante interessante que sempre que eu utilizo essa questão de ser cristão para não aceitar algumas coisas, eu não estou rejeitando somente as práticas, eu não estou rejeitando somente os atos. Muitas vezes eu estou rejeitando a própria pessoa. Está entendendo? A própria pessoa que vem, vamos dizer assim, ao meu encontro, ou alguém que tenta ou quer se relacionar comigo, ela está sendo rejeitada por mim. Porque quando eu digo assim, eu não aceito isso que essa pessoa... eu não gosto disso que essa pessoa fala, porque eu sou cristão. Eu estou realmente me vestindo, me trajando de cristianismo, de cristão, ou usando esse cristianismo como uma roupa, mas na verdade ele é só para mim uma armadura. Então, é bastante interessante pensarmos um pouco nisso. Antes de continuar lendo, eu queria só dar um exemplo que eu li no livro de C.S. Lewis, quando ele fala assim, no Cristianismo Puro e Simples, ele fala assim, nós somos pessoas boas ou novas criaturas. Ele diz assim que se eu sou uma pessoa boa e tenho virtudes, eu me exalto por essas virtudes ou pela minha bondade, eu sou tão ruim ou pior que aquelas pessoas que não têm virtude nenhuma. Por quê? Porque essa virtude que eu tenho hoje, essa bondade que eu tenho hoje, eu recebi essa vontade. Essa vontade foi me dada por Deus. Então, quando eu olho para essa questão, eu vejo isso. Que o cristão ele não pode aceitar o seu cristianismo somente para
se encher e se dizer, olha, eu sou diferente dessa pessoa. Porque isso também foi recebido por nós. Nós recebemos essa graça, nós recebemos esse dom de Deus. Então, eu queria realmente refletir sobre essa questão de como eu posso ser um cristão melhor e sem ser como essas pessoas ególatras. Porque é fácil tratar de alguém que é ególatra, que está no mundo, né? E a gente até entende o jeito dessa pessoa, mas um cristão que não consegue se relacionar, não consegue ter uma empatia por outra pessoa, ele não entendeu o seu cristianismo, porque o cristianismo, ele é, como a gente usa, né? Eu até tinha separado um texto aqui, que é lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala a questão do amor. E é interessante quando Paulo trata essa questão do amor, que ele vai tratar da seguinte maneira, ele vai dizer as virtudes do amor. E nós entendemos o amor quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a cruz. Que Cristo, ele morreu, ele se deu por nós na cruz. Mas o interessante é que a morte de Cristo na cruz, ela não é somente uma morte sacrificial, uma morte assim, de um mártir. Ela é uma morte debaixo de um propósito de transformação, né? Como nós vemos lá em Romanos 8, 28, 29 e 30, que Deus ele está nos transformando à imagem do seu Filho. Ele antes nos conheceu, ele nos predestinou, e agora ele está nos transformando à imagem do seu Filho. Está entendendo? Então, chamou para essa transformação, e essa transformação ainda não está perfeita. Então, quanto mais eu me exalto, me coloco acima das pessoas que estão no mundo, eu não entendi que eu ainda faço parte desse propósito, desse plano. Eu ainda estou dentro desse plano. Então, como que o meu cristianismo ele pode ser válido e, ao mesmo tempo, ele não ser um cristianismo ególatra, um cristianismo que somente me cerca, quando ele gera transformação nas pessoas. E, para terminar, o mais interessante é que quando você chega perto de alguém e essa pessoa ela tem aquela empatia pela nossa, ela quer nos ouvir, ela quer nos escutar, ela quer saber como nós realmente estamos, ela não importa das práticas que eu estou fazendo, ela não importa a maneira que está, vamos dizer assim, a minha vida, ela quer saber de mim, da minha pessoa, do meu eu. Ela também quer conhecer o meu ego, tá entendendo? Então, se eu tenho um ego frágil de dizer, não, eu não posso aceitar, eu não posso receber essa pessoa, eu estou fazendo com que ela, vamos dizer assim, se cerque do que ela acha certo e abandone o que Cristo fez na minha vida e pode fazer também na vida dela. Então, é isso que eu gostaria de trazer para os irmãos pensarem. Será que nós estamos sendo realmente cristãos sem essa egolatria? Somente dizer, não, eu não aceito isso ou aquilo porque eu sou cristão. Porque se o meu cristianismo ele realmente é pautado em Cristo, eu tenho que entender que a transformação que ele fez em mim é a mesma transformação que ele quer fazer no outro. E essa transformação, como Paulo também escreve lá em 1 Coríntios 13, ela ainda é imperfeita. Ela ainda é em parte. O que eu vejo hoje, eu vejo em parte, como um metal polido. Mas quando ele se revelar, o que é em parte, o que é imperfeito, vai se desfazer, porque o perfeito chegou. Então, somente naquele dia, nós vamos entender quem realmente é e quem não é de Cristo. Porque naquele dia que ele vai revelar todas as coisas. Mas enquanto eu estou aqui como alguém que foi chamado e separado, eu tenho que entender que Deus também quer transformar outras pessoas. Então, para mim, ser esse instrumento de transformação, eu tenho que me esvaziar até mesmo dessa aparência de cristianismo, ou dessa barreira cristã que me cerca. E aceitar esse cristianismo não fora de mim, mas dentro de mim. Essa mudança, esse sacrifício dentro de mim, como Cristo fez, ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio até aqui, ele morreu pelos nossos pecados, mas porque ele sabia que tinha um plano maior e mais excelente para as nossas vidas. Amém, irmãos? É isso que eu queria trazer para os irmãos. Amém. Amém. Eu queria fazer umas considerações, inclusive, sobre um caso que eu tive conversando com um professor a respeito desse tópico. Um professor lá na faculdade, ateu, ele me deu a liberdade, me dava na época que a gente tinha aulas, de conversarmos a respeito das nossas convicções, dos nossos posicionamentos e pensamentos a respeito do mundo.
E teve uma vez que ele me questionou sobre como que eu via o sentido da vida, e eu voltei a questionar ele a mesma pergunta, e ele falou que via a vida como uma oportunidade de ter experiências. E ele resumia tudo que ele vivia em experiências. O que é isso? Buscar experiências novas, buscar novas emoções, novas histórias. E eu achei bem bacana o posicionamento dele, e aí ele... e fui falar um pouco sobre as experiências que eu tinha no mundo no cristianismo, experiências próprias. E por fim ele quis encerrar a conversa, e eu nunca vou esquecer disso. Ele me perguntou assim, ele fez comentário, não, que legal essas experiências que você tem, você se sente bem com isso? Eu falei, sim, então eu me sinto bem com isso. Aí ele fechou, é isso aí, o que importa é que você se sente bem com isso. O que importa, dentro do que as pessoas vivem, é que elas se sentem bem com aquilo que elas vivem. Aquilo me deu um nó do tipo, cara, você fechou assim, a frase é até bonita, mas tem como levantar vírgulas aí e, por fim. O que eu vejo do problema dessa reflexão, dessa frase, né? O que importa é você se sentir bem. Esse pensamento, essa frase, ela te convence que você não precisa de ouvir os outros. A convicção que você tem, aquilo que você sente, é o suficiente. E você não precisa, então, ouvir a opinião dos outros. E nisso você acaba fechando no mundo de, inclusive, problemas. E eu fico pensando, será que realmente nós somos tão independentes de ouvirmos as outras pessoas? Espera aí. Quando criança, quando nós estamos sendo formados, eu preciso ouvir meus pais. Se não são meus pais, outros orientadores. Eu preciso de tutores durante a vida. Na verdade, nenhum ser humano está suficiente com o seu próprio pensamento, mas ele pensa em se formar a partir de outras pessoas, a partir de outros padrões. Então, ele busca referências. Então, não existe... no mundo humano, não faz sentido você não ouvir as outras pessoas só se importando com o que você está, se você está bem. Né? No seu trabalho, você precisa ouvir do seu chefe se você está indo bem, se você precisa mudar em algo, talvez isso vai te dar uma oportunidade para crescer mais ou não. No relacionamento com as pessoas, amizades, você quer ser enxergado pelas outras pessoas, amigos próximos seus, e saber, né, como que as pessoas te veem, né? Mas o problema de quando você faz alguma coisa que recebe um comentário negativo, talvez para o seu próprio bem, e você não quer aceitar esse argumento, talvez é porque incomoda. Então, o que eu vejo que as pessoas, quando as pessoas usam, o que importa é que eu me sinto bem, é porque elas não querem ficar incomodadas ou se sentirem confrontadas a talvez algum tipo de postura, algum tipo de atitude que ela teve. Mas aí que tá. Essa frase faz a gente refletir. Será que, de fato, a minha verdade é suficiente? Sabe? Será que eu realmente sou tão independente ao ponto da minha verdade ser o suficiente? Eu sou o dono da razão? Sabe? Se fosse assim, Hitler estava certo, porque ele se sentiu bem. O que ele fazia, ele pregava, o que ele pregava, ele acreditava naquilo que ele pregava e assim matou milhões de judeus. Então, se o que importa é ele se sentir bem, então isso dá um resguardo para ele ter feito aquilo que ele fez. Assim como também dá um resguardo para o mundo perder todo o seu limite, das pessoas fazerem o que quiserem. Então, essa frase, inclusive, esse pensamento é perigoso nos tempos de hoje, porque a cada dia te vai dando uma liberdade a ponto de gerar um caos dentro do que eu enxergo. E um outro ponto, inclusive, que eu creio que existe de erro nesse pensamento, que importa eu me sentir bem, eu fico pensando, né, por exemplo, esse professor meu, ele falou, né, o que importa é você se sentir bem com a sua religião, com aquilo que você pensa. E imagina se as diferentes religiões, as pessoas que estão em diferentes religiões, todas pensam assim, não, eu tô nessa religião
porque eu me sinto bem aqui, o que importa é isso, eu me identifiquei com essa religião. Mas aí que tá. Se você faz parte de uma religião, você não faz sentido você reconhecer que todas as religiões estão certas. Não faz sentido, porque uma religião fala uma coisa e outra fala outra. Se é assim, se não basta, se a sua religião define a sua razão. Se fosse suficiente você estar numa religião e as outras não mais importassem, eu fico pensando assim, será que a gente não para pensar em qual que é o real sentido da vida? Tipo assim, será que o que eu creio é realmente verdade? É o real sentido da vida? Porque se você crê em uma religião, as outras, elas estão anuladas. E assim, isso faz você estar numa religião que responde o sentido da vida. Mas, aí que tá. Será que ninguém para pensar? Será que a minha religião não me manipula? Será que eu não vivo uma mentira? Então, será que realmente importa você se sentir bem e identificar em qual religião você está? Se você está se sentindo bem para assim fazer parte dela e tomar dela a razão da sua vida? Então, eu fico me questionando, não, sabe, não é suficiente você se sentir bem, porque você pode estar bem e viver uma mentira. Não é? Então, no fim, eu creio que as pessoas têm que parar para analisar. No fim, tudo se resume a qual que é o sentido da vida. Porque você entendendo o sentido da vida, você tem um norte certo, você sabe como você vai viver, como que você vai proceder a sua vida, entendendo que não importa se você está bem ou não. O que importa é se eu encontrei a verdade do sentido da vida e eu vou viver de acordo com essa verdade, independente de eu me sentir bem ou não. Então, eu não conseguia nem acompanhar os chats aqui, mas eu não sei se faz sentido esse tipo de raciocínio, mas é algo para se refletir, sabe? As falhas que existem nesse conceito de o que importa é eu me sentir bem, né? Bom, acho que é basicamente isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Meu Deus, 9h10 já. Gente, desculpa, não era para ter entrado nesse ponto tão comentado tanto com o limite de tempo que a gente está tendo. Bom, então vamos partir para a oração, já que a gente assustou aqui, eu assustei com a hora. Daniel, você está aí para poder encerrar então a oração? Sim, estou. Amém, vamos orar então, amém, irmãos? Realmente é muita coisa para a gente pensar e tal. Porque, como eu disse, é muito fácil, às vezes, a gente jogar a culpa no colo do outro, né? Às vezes, a gente tomar para nós e refletir sobre nós mesmos é mais complicado. É por isso que Paulo nos chama a ser imitador de Cristo, porque Cristo, ele refletia sobre si, mas sempre olhando para o Pai. Por mais que o Pai, a expressão do Pai na terra, ele serviu o Pai com amor e muita humildade. E é assim que a gente deve servir também a Cristo. Também as nossas verdades realmente são nossas, têm que ser defendidas, mas se elas não transformarem a vida do outro, elas não servem nem para nós mesmos. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço mais uma vez essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos, pela chance que o Senhor nos deu de estar junto com esses irmãos, com essas irmãs, que realmente se importa e se dedica à obra do Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, nosso coração, não só hoje, mas em todos os dias que tivermos essa oportunidade, nos dê graça de entender a sua verdade, a verdade que o Senhor tem para nós, uma verdade que não só nos preserva e nos guarda, mas nos transforma e transforma a outro, Pai, que o Senhor seja conosco, nos dê graça e abençoe a nossa vida a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.